5, do 7 ao 10. Gálatas 5, do 7 ao 10, começando no 7, diz assim: Corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento levei de toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. E vamos orar. Nosso grandioso Deus e bondoso Pai, nós somos gratos ao Senhor pela palavra do Senhor que temos em nossas mãos, a Bíblia Sagrada, ela que é refinada, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela é lâmpada para os nossos pés, ela também é luz para o nosso caminho. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor Roberto na pregação, para que ele nos traga mais uma vez a mensagem de forma clara e sucinta, e que todos nós possamos estar atentos a ouvir com fé, e que possamos sair daqui nessa noite edificados espiritualmente. Senhor Espírito do Senhor, que fazemos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Está vivo. Muito bem, vamos manter nossas Bíblias abertas no texto de hoje. E a gente lemos agora há pouco esses versículos em Gálatas. E eu quero hoje abordar um tema um pouquinho, eu não sei se usa a palavra chato ou desagradável. É bom ver a Rebeca aqui, eu não tinha notado, a Berreca está conosco, bom vê-la aqui esta noite. Mas eu não fiz ligação entre Rebeca e desagradável, não foi essa ligação que eu fiz, por favor, não confunda. Mas é um assunto um pouquinho, é bastante prático, mas ele é um pouquinho desagradável, porque é algo que a nossa natureza humana, ela vai automaticamente lutar contra. A nossa natureza humana vai querer fazer não como aqui a Bíblia, nem sempre vai querer fazer o que a Bíblia está aqui nos falando. Posso pedir para o irmão desligar aqui, por favor? Isso. Obrigado. E em todos os meus anos de ministério, e eu digo isso no pastorado e antes do pastorado, eu tenho visto pessoas que serviam e serviram a Deus por algum tempo. Pouco tempo, muito tempo, mas serviram a Deus por um certo tempo. E essas pessoas serviam a Deus com sinceridade, ou pelo menos era o que transparecia, era o que aparentava. Isso até que algo aconteceu, algo que tirou os seus olhos do alvo que eles estavam fitando. Algo aconteceu que os distraiu e os destrilhou, e eles se tornaram, tais pessoas, se tornaram baixas ou vítimas dentro do ministério. Elas deixaram de servir a Deus, deixaram de correr sua corrida. E aqui estamos vendo o apóstolo Paulo falando para a igreja na Galícia. E infelizmente esse fenômeno que eu expliquei, ele aconteceu, eu já vi repetidas vezes. E infelizmente tenho certeza que eu verei mais vezes, acontece o tempo todo, infelizmente. E eu não sei quanto a você, mas eu pessoalmente, eu quero acabar bem. Eu quero acabar a minha carreira, eu quero terminar a corrida que Deus tem posto para mim, e eu não quero ser distraído, destrilhado, eu não quero me tornar uma baixa. Você diz, pastor, certamente o senhor não vai se tornar uma baixa, porque o senhor... Gente, eu sou igual a você. Eu conheço muitos pastores amigos, outros pastores que eu chamaria talvez de colegas, porque eu não tenho tanta aproximação, mas eu conheço alguns pastores que hoje não estão mais no ministério. Não são pessoas ruins, mas não estão mais no ministério hoje. Alguma coisa os distraiu. Eu conheço um pastor que esta noite está preso, cumprindo uma pena. Conheço pastores que não estão mais no ministério, mas estão na igreja. Conheço pastores que não estão mais sequer indo para a igreja. Então entenda, isso pode acontecer com qualquer um de nós. E nós temos que ter cuidado para vigiar e guardar. Agora, é interessante notar aqui
o que Paulo fala. Paulo aqui, se a gente ler direitinho, podemos notar que Paulo não perguntou no capítulo 7, no versículo 7, ele não perguntou o que vos impediu. Paulo não perguntou por que você foi impedido. Paulo não perguntou quando ou aonde ou como você foi impedido. Ele perguntou quem. Quem? Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Alguém impediu aqueles irmãos na igreja de Galícia. A palavra impedir vem da palavra empecilho. A palavra empecilho significa o que ou quem dificulta, impede, atrapalha. Aqui Paulo está dizendo quem foi que impediu, quem foi que atrapalhou, quem foi que dificultou, quem foi que lhe deu uma rasteira, quem foi que não contribuiu, quem foi que remou contra. Paulo não está interessado como, porque como não interessa, quando não interessa, aonde não interessa, por que não interessa, o que interessa é quem. Quem? E Paulo pergunta aqui, em Hebreus 12, versículo 1, diz assim: portanto nós também, pois, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Essa palavra carreira quer dizer a corrida. Paulo está fazendo uma alusão aos jogos, a esporte, atletismo, quando a gente tem uma corrida. Deus tem proposto uma carreira, uma corrida para cada um de nós. E aqui Paulo está falando, deixemos todo o embaraço. Interessante que essa palavra embaraço, ela significa impedimento, ela significa aquilo que nos pesa, aquilo que nos atrapalha. Nós temos que deixar de lado todo o embaraço. É como você querer correr uma corrida e você amarrar os dois cadastros do seu sapato, um ao outro, e tentar correr uma corrida. É como você tentar jogar um jogo de futebol usando galochas. É como você tentar fazer uma corrida de 1.800 metros usando salto alto. Eu não entendo como mulheres usam salto alto para andar 2 metros, quanto mais correr 1.800 metros. Mas aqui Paulo está dizendo quem foi que impediu, quem foi que atrapalhou, quem foi que dificultou. Sempre tem um quem. Sempre tem empecilho e eles atrapalham e eles são perigosos. Empecilhos são perigosos e precisam ser tratados. Não adianta você fazer vista grossa. Não adianta você varrer a situação para debaixo do tapete. Não adianta você fingir que aquela situação não existe, porque ela não vai embora. E o que Paulo pergunta é, corrieis bem? Ele falou, olha, vocês começaram correndo bem. Vocês estavam na sua carreira, na corrida, vocês estavam correndo. Eles não estavam andando, eles estavam correndo. Eles não estavam parados, eles estavam correndo. Estavam correndo bem, Paulo fala. Corrieis bem. Quem vos impediu? Quem foi que atrapalhou você? Quem foi que jogou uma casca de banana no seu caminho? Quem foi que colocou o pé para você tropeçar? Quem foi que deu os barrão? Quem foi que impediu vocês? Quem? Quem? A importância é de quem? Por mais incômodo, por mais desagradável, mais doloroso que seja, nós precisamos tratar destes quens. Nós precisamos tratar de pessoas que se tornam empecilhos em nossa carreira. Se Deus tem uma carreira para você, e Ele tem, tenha certeza que o diabo tem empecilhos para encontrar você no meio do caminho. Assim como Deus tem pessoas que vão lhe encorajar, lhe ajudar, lhe aconselhar, lhe fortalecer, lhe animar, lhe encorajar nessa carreira, nessa corrida, haverão outras pessoas que são empecilhos, pessoas que vão vir para atrapalhar. O diabo joga sujo, gente. O diabo joga sujo. O diabo nunca faz o trabalho dele. Ele sempre manda alguém na frente. A Bíblia fala que o diabo se transforma num anjo de luz. Ele quer aparecer bonito, charmoso, cheiroso. Ele sempre vai usar alguém para fazer o trabalho sujo.
Ele sempre vai levantar alguém para impedir. Então, eu quero falar esta noite o que fazer com empecilhos. O que fazer com pessoas que estão dificultando, atrapalhando, que estão sabotando o nosso caminhar, a nossa carreira. Olhe comigo para Lucas 23. Lucas 23 do Novo Testamento, e eu vou no versículo 34. Eu quero falar 3 coisas, o que precisamos fazer com pessoas que vêm nos impedir. O que? Não. Aonde? Não. Como? Não. Quando? Não. Quem? Quem? Estamos falando sobre pessoas. Lucas 23, 34 fala assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. Aqui esse texto conhecido está falando sobre a crucificação de Cristo. Está falando como ele estava pendurado na cruz, estava agonizando, morrendo, sangrando, sofrendo. E as pessoas, aqueles que o condenaram, aqueles que exigiram sua morte, estavam lá. Os soldados que haviam crucificado estavam repartindo suas vestes, como as profecias previram. E aqui ele fala o quê? Perdoa-lhes. A primeira coisa que nós precisamos fazer com pessoas que vêm nos impedir, a primeira coisa é perdoar. Às vezes a pessoa vem nos impedir, causando-nos problemas, nem sempre. Mas causando problemas ou não, nós temos que, número 1, reconhecer tais pessoas, e a primeira coisa a fazer é perdoar. Se nós não perdoarmos os empecilhos, nós não vamos conseguir nos livrarmos deles. Perdoar. Amargura pode atrapalhar, e a amargura atrapalha muito crente. Alguém fez alguma coisa, falou alguma coisa, apontou alguma coisa, e aquilo fica mastigando, remoendo no coração. Só resta uma coisa a fazer: perdoar. Ah, pastor, mas a pessoa não reconheceu o erro ou o pecado, a pessoa sequer pediu perdão. Diga uma coisa, essas pessoas aqui que estão repartindo as vestes de Cristo, eles pediram perdão para Cristo? As pessoas que o crucificaram, as pessoas que disseram: solte o bandido e crucifique Jesus de Nazaré, algum deles estão pedindo perdão? Algum deles falou: oh, Jesus, me perdoe pelo que nós fizemos? Ninguém está pedindo perdão para ele. Eles não reconheciam o erro, eles não reconheciam a necessidade que eles tinham de perdão, eles não pediram perdão, mas Cristo falou o quê? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa é a nossa atitude. Nós temos que aprender a perdoar as pessoas, mesmo quando o pedido de perdão nunca vem. Porque o perdão não parte da pessoa, o perdão parte de quem foi ofendido. Jesus aqui não fez nada contra ninguém. Ele foi injustamente crucificado e ele perdoou as pessoas que queriam matá-lo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ninguém está pedindo perdão para ele. E haverá pessoas na sua vida que você e eu, nós precisaremos, preventivamente, nós precisamos perdoá-los. Anos atrás, tivemos algumas pessoas que acharam que tinham um problema, saíram da igreja e saíram chateados, uma coisa ou outra. Anos depois que saíram da igreja, algumas pessoas me ligaram: pastor, aqui é o fulano, a fulana. Pois não, como está? Tudo bem? Pastor, eu só estou ligando para pedir perdão. Eu falei: fulano, fulana, já está perdoado faz tempo. Está tudo perdoado. Passaram-se anos passaram entre a ofensa e a pessoa vir para mim pedir perdão. Eu perdoei aquela pessoa muito antes que a pessoa veio pedir perdão para mim. Para mim estava resolvido. Eu falei: foi perdoado faz tempo. Não tem mais nada que pedir perdão, mas já que você está pedindo perdão, você precisa ouvir. Eu estou lhe dizendo, você já está, por minha parte, você está perdoado faz tempo.
Se a gente não fizer isso, pessoas que vêm nos atrapalhar, nos impedir, vão continuar nos impedindo, mesmo não estando mais ao seu redor. Vão continuar lhe atrapalhando espiritualmente, mesmo sem ter contato nenhum com você. Por quê? Porque nós deixamos de perdoá-los no nosso coração. Primeira coisa para fazer é perdoar. E se a gente não perdoar, então nossa corrida cristã será atrapalhada. Aquela falta de perdão em nosso coração vai ser uma pedra no nosso sapato, vai ser uma âncora. Nós precisamos perdoar. Precisamos perdoar. Na sequência, olhe comigo em Filipenses capítulo 3. Nós temos que perdoar, mas não fica aí. Faltam mais 2 passos, eu falei. 3 coisas. Primeiro, perdoar. Segunda coisa, Filipenses 3,13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que as estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Primeiro você perdoa, a segunda coisa que você precisa fazer, para empecilhos, é esquecer. Como assim, pastor, esquecer? Esquecer. Paulo aqui sabia que para avançar, para progredir aqui, avançando para as coisas que estão adiante de mim, para que ele pudesse avançar na carreira dele, para que ele pudesse progredir na caminhada que Deus tinha para ele, ele precisaria esquecer certas coisas. Está dizendo aqui, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Ah, pastor, mas aqui está falando sobre coisas. Gente, convenhamos, aqui coisas, ele não está se referindo a objetos. Ele não está se referindo àquela poltrona favorita que ele tinha, que ele gostava de ler e assistir televisão. Ele não está falando de objetos. Ele está falando de coisas, no sentido de coisas que aconteceram na vida dele. Coisas que ocorreram através de pessoas. Acontecimentos que ocorreram. Gente, Paulo foi injustiçado. Paulo ele foi mal entendido, rejeitado pelo seu povo. Que ele tanto queria alcançar com o evangelho. É irônico que Paulo, que fariseu, tinha um zelo pelo seu povo, uma paixão para alcançar o seu povo com o evangelho, foi o apóstolo para os gentios. Vai entender isso? Mas foi o que Deus fez. E o povo que tanto amava, o rejeitou. Ele voltou para Jerusalém, quase foi pisoteado, lixado, a Bíblia fala, quase que ele foi despedaçado. A multidão voou em cima dele, a guarda romana teve que vir para resgatá-lo, pela violência da multidão, que iam, a Bíblia fala, iam rasgar ele no meio, arrancar braço para cá, perna para lá, iam despedaçar Paulo. Ele foi rejeitado, ele foi apedrejado e abandonado para o morto. Aliás, ele morreu. Gente, quando alguém é apedrejado, eles não mandam, jogam umas pedrinhas. Não, eles só param quando tem um defunto ali. E Paulo fala que ele conhecia um homem que esteve no 3º céu. Gente, que homem era esse? Era Paulo. Paulo estava falando de uma experiência que ele teve. Paulo morreu e foi para o céu. E viu coisas que não é lícita o homem falar. Paulo morreu. Ele foi apedrejado. Só que Deus falou, ainda não é sua hora, pode voltar. O defunto ali ficou de pé e entrou na cidade. Você imagina a cara dos seus apedrejadores. Mané, aquilo não é Pedro que a gente acabou de apedrejar? Pois é, está pregando ali, ó. Ele voltou e pregou, gente. Esquecendo destas coisas. Paulo tinha muita coisa na sua mente, no seu coração. Ele foi apedrejado, ele foi mal recebido pelos apóstolos de Jerusalém, gente. Sabe que ele ficou preso em Jerusalém? A Bíblia não conta uma instância em que ninguém da igreja foi visitar ele. Paulo passou uns maus pedaços, gente. Paulo foi abandonado por Marcos. Paulo
Paulo teve que esquecer muitas injustiças, muitos problemas, muitas perseguições, muita violência. E ele falou, eu preciso esquecer se eu vou avançar para as coisas que estão diante de mim. Se eu não esquecer, essas coisas vão me segurar. Sim, eu perdoei, mas eu preciso esquecer. Deixar para trás, tirar, porque senão eu não progrido. E tem muito crente, os Gálatas aqui, corrieis bem, quem vos impediu? Quem foi? Alguém que vocês ou não perdoaram, mas se perdoaram, vocês não esqueceram. Esquecer essas coisas envolvia esquecer das pessoas associadas. Eu te garanto uma coisa, Paulo não lembrava tanto das pedras que o atingiam, tanto quanto do rosto das pessoas que lançavam aquelas pedras. Ele não conseguiria reconhecer uma pedra da outra, mas eu tenho certeza que aqueles rostos de pessoas consumidas pelo ódio, buscando sua morte, jogando pedra após pedra, aquelas pessoas, ele tinha que esquecer. Pastor, mas o senhor fala sobre perdoar e esquecer. Qual a diferença entre perdoar e esquecer? Se eu perdoar não é esquecer, se eu esquecer não é perdoar? Não. Eles são parecidos, mas são bem diferentes. Vou explicar a diferença aqui. Quando a gente fala em esquecer, estamos falando sobre tirar da mente. Parar de pensar. Esquecer é algo emocional. Esquecer, tecnicamente, é impossível a gente esquecer 100%. Porque esquecer, nós não temos acesso direto para esquecer. Não existe um botão que a gente aperta para esquecer. Esquecer é algo que habita no nosso mundo, na nossa realidade emocional. E nós não controlamos as nossas emoções diretamente. Nós controlamos as nossas emoções indiretamente, nunca diretamente. Então esquecer é algo emocional, é algo que nós não vamos poder fazer 100% perfeitamente. Agora, perdoar não é necessariamente esquecer. Perdoar é uma decisão. Perdoar não é uma emoção. Perdoar é uma decisão de escolher, aceitar a ofensa e as consequências. É uma decisão. Fulano fez isso comigo, é injusto e é errado, mas tudo bem. Eu aceito. É uma decisão. Daqui, ó. É uma decisão ciente que nós fazemos. Sim, eu fui injustiçado. Sim, eu fui tirar um proveito. Sim, eu fui agredido. Mas está tudo bem. Mas perdoar não quer dizer esquecer. E nem tampouco esquecer quer dizer que você perdoa. Você pode esquecer de uma ofensa. 3 anos depois você vê a pessoa, volta tudo. Só o nome da pessoa. Volta tudo. Foi o que aquilo? Você esqueceu. Mas você não perdoou. E assim que voltou à sua mente, assim que você esqueceu, volta tudo. Por quê? Porque não houve perdão, houve esquecimento. Em função do tempo. Mas quando é reanimado, aquela situação volta tudo. Esqueceu, mas não perdoou. O que nós precisamos fazer é primeiro esquecer. Perdoar, perdão. Porque se você não perdoar, você pode até esquecer. Mas corre o risco de voltar tudo. Primeiro, perdoar. Segundo, esquecer. Agora, a melhor forma de você esquecer, sabe o que é? É você não mexer mais naquilo. É você não mais procurar
aquela pessoa, não mais aceitar contato com aquela pessoa, não mais querer nada a ver com aquela pessoa. Por quê, pastor? Senão você não esquece. Você pode até perdoar, mas você não vai esquecer. Deixando as coisas para trás. Perdão não é emocional. E a única forma de esquecer efetivamente é através do perdão. Há pessoas que é preciso perdoar e depois esquecer que existe. Cortar completamente. Por quê? Porque senão vão continuar sendo empecilhos. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem foi? Alguém vai? Pessoas. Você sabe ou vai saber que tais pessoas sempre irão impedir e atrapalhar o seu caminhar com Deus. Pode ser em certos casos que não são pessoas más, mas elas não estão caminhando no mesmo passo que você está caminhando. Elas estão te segurando. Elas estão lhe atrapalhando. Pode ser em certos casos que eles não estão tão apaixonados ou consumidos no seu caminhar. Ou pode ser que eles estão indo na direção oposta que você está indo. E se nós permitirmos, essas pessoas irão sim nos impedir. Tem pessoas, empecilhos, que tomam para si como se fosse um projeto pessoal de impedir, atrapalhar e sabotar a sua vida espiritual. Tem pessoa que faz isso achando que estão lhe fazendo um favor. Achando que estão lhe libertando dessa religião, dessa igreja. Eles acham. E se nós permitimos, e aí que está, se nós permitimos, se nós deixarmos, elas vão nos impedir. Vão nos impedir. Terceira e última coisa que nós precisamos fazer. Lá em Amós capítulo 3, versículo 3, no Velho Testamento, fala assim: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Primeiro você perdoa, depois você esquece. Terceira coisa, você abandona. Esquecer é tirar daqui. Abandonar é tirar daqui, ó. É tirar da sua presença. É tirar do seu contato. É tirar da sua convivência. É tirar do seu meio. É tirar os seus contatos, tirar, abandonar. Por quê? Senão não esquece. Se você não abandonar, você vai ficar remoendo, reencontrando, recontactando, refalando. Sabe quando você vai esquecer? Nunca. Se a gente enxergasse os empecilhos como eles realmente devem ser enxergados, isso não seria tão difícil. O problema é que o diabo, como eu disse, é um covarde. Ele vai mandar pessoas na frente. Se a gente visse os empecilhos como coisas realmente perigosas que são, pessoas perigosas e ardilosas que são, e enxergarmos elas como tal, a gente vai ter uma facilidade maior de fazer isso. Esquecer, tirar da memória, tirar da lembrança, tirar da mente, abandonar na prática, no dia a dia, no cotidiano. Se não houver esse abandono, não haverá esquecer, porque sempre o esquecimento vai ser desesquecido. E você vai ser constantemente impedido. Paulo falou o quê? Essas coisas eu deixo para trás. Coisas são as coisas que aconteceram na vida dele. Ele não está falando de objetos, de bens e coisas. Ele está falando de situações que envolviam pessoas. A melhor forma de esquecer é perdoar e abandonar. Você perdoa no coração e você abandona no seu dia a dia, você vai esquecer mais rápido e mais eficazmente. Pessoas que estão indo contrário à sua direção, a melhor coisa que você faz
é se afastar. Senão, elas vão nos tirar da corrida. Quem vos impediu? Sempre tem um quem. Sempre. Todo problema, todo desvio, toda tragédia, eu lhe garanto que se você analisar e estudar a situação, sempre vai ter um quem? Um amigo, entre aspas, um colega, um vizinho, alguém da família. Pastor, mas não é justo. Não, o diabo nunca foi justo, nunca foi o forte dele, gente. Nunca foi o forte do diabo ser justo ou honesto. Ele é o mentiroso, o enganador, o pai da mentira e o mestre do engano. Não espere coisa boa dele. Paulo fez isso. Paulo abandonou certas pessoas. Ele precisou fazer. Lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. O que quer dizer entregar a Satanás? Não quer dizer que ele pegou, Himeneu, Alexandre, venham cá, tudo bem, Satanás, toma aqui esses dois para você. Não, ele não fez isso. Entregar a Satanás quer dizer, eu não estou orando por eles, não estou me preocupando com eles, não quero falar com eles, não quero estar na presença deles, não quero mais nada a ver com eles. Acabou, chega. Ele fala que eles causaram grandes problemas para Paulo. Paulo fez o quê? Paulo perdoou-os. Paulo abandonou-os, esqueceu e pronto. Deixando as coisas para trás, eu prossigo para o alvo que está posto diante de mim. Se ele fosse parar para pensar o que Himeneu e Alexandre pintaram e bordaram com ele, ele não conseguiria progredir, avançar. 2 Timóteo 2,15. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Evita falatórios profanos. Me diga uma coisa, a não ser que você é doido, alguém fala sozinho aqui? Não, você sempre fala com outro quem? Sempre tem quem? Evita falatórios profanos. Para você falar com alguém, tem que ter outra pessoa. E se outra pessoa só quer falar coisas profanas e coisas que não aproveitam, em coisas que não são dignas, coisas que não são justas, coisas que não são belas, coisas que não são santas, sabe o que você faz? Evita isso, por quê? A Bíblia fala aqui. Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Tem o quem com quem falar, mas continua, versículo 17. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Dois quem? Sempre tem um quem, gente. O problema não é o falatório, o problema é quem. Você tira o quem, você não tem o falatório profano. Ah, pastor, é que um colega do meu trabalho, uma tentação, ele me chama para ir beber no bar com ele. Perdoe ele, esqueça, abandone, não fale, não tem mais nada a ver com ele. Acabou o problema. Ah, mas ele é meu amigo. Não, ele não é seu amigo. Ele está sendo usado para ser um empecilho na sua vida. Qualquer amigo que lhe leva para o caminho errado, qualquer amigo que lhe afasta de Deus, qualquer amigo que é um empecilho no seu caminhar com Cristo, não é amigo seu. Perdoe, esqueça e abandone. É melhor que você faz. Ah, pastor, não vou fazer isso. Não faça. Quem vai sair da carreira não sou eu, é você. Quem vai sofrer as consequências não sou eu, é você. Temos que enxergar eles como eles são. Aliás, esse tal de Himeneu aqui estava em todas, né? A gente lê aqui em 1 Timóteo 1, Himeneu e Alexandre. Em 2 Timóteo 5, Himeneu e Fileto. Esse Himeneu estava em todas.
Percebeu? Sabemos que Emineu tinha contato com Paulo, Alexandre e Fileto. Eram 4. Paulo perdoou, esqueceu e abandonou, se deu muito bem. Agora, esse tal de Fileto e o Alexandre deveriam ter feito o que Paulo fez, não fizeram. Paulo manda Timóteo cortar os 2, como ele fez. Há pessoas que é preciso perdoar, esquecer e abandonar. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Essa palavra conversações não quer dizer conversa, quer dizer convivência. É você ter comunhão. A conversação quer dizer comunhão. É como Pedro fala para as mulheres, pela sua boa conversação ganhar os maridos. Não é para você ficar conversando com o seu marido no ouvido dele. Não. Sua boa conversação quer dizer o seu bom exemplo. A sua boa convivência, o seu conviver com ele vai ganhar o seu marido que é desobediente. Mesma coisa aqui, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você não esquecer e, mais importante, abandonar, aquilo vai colar como sanguessuga em você. E só uma pessoa que pode fazer isso. Sabe quem? Eu para mim e você para você. Eu não posso fazer para você, você não pode fazer para mim. Você precisa tomar essa decisão. Ah, pastor, é que porque... Me desculpe, mas sabe uma coisa? Deus não está interessado no porquê que nós não queremos fazer o que Ele manda nós fazer. Ele não está interessado. Perdoe, esqueça, abandone. Isso é o que a gente faz com empecilhos. Se nós não fizermos isso com os empecilhos, e nós vamos nos deparar. Talvez tenha alguém aqui esta noite que tem um ou mais empecilhos e nem se deu conta ainda. Empecilho é fácil de identificar. É fácil. Há alguém na sua vida que lhe atrapalha ou compromete o seu andar com Cristo? Pronto. Só isso. Se a resposta é sim, está ali o seu empecilho. Não tem que fazer mais nada. Não tem que fazer exame de sangue, raio-x, ressonância magnética. Não. É só perguntar. Há alguém na minha vida que está me atrapalhando, me tropeçando, dificultando o meu caminhar com Cristo? Muito bem. Primeira coisa, perdoe. Perdoar o quê, pastor? Perdoar o fato que eles estão sendo um empecilho na sua vida. Talvez alguém que lhe fez mal, você nem tem mais contato com aquela pessoa, mas você não perdoou. É outro aspecto. Você abandonou, mas você não esqueceu e você não perdoou. Não adianta abandonar, não adianta cortar, se você não perdoou no coração e esqueceu aqui. A ordem é, primeiro, perdoe no coração. Segundo, esqueça na sua mente. E terceiro, abandone. Tire da sua convivência. Tem que ser feito. A Bíblia ensina o que fazer. Se nós não seguirmos, nós seremos atrapalhados e até naufragados. Olha o que fala aqui que nós lemos. Alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. O barco deles afundou. O barco da fé. Não é que eles perderam a fé do sentido de perder a salvação. Não, eles afundaram, eles saíram da corrida. Deu-se uma carreira, eles não terminaram a carreira, eles naufragaram antes. Por quê? Não perdoaram, não esqueceram e não abandonaram. Não adianta fazer um ou fazer dois. Tem que ser os três e nessa ordem. Aí nós corremos a boa corrida. Senão, nós teremos um dia uma audiência com Cristo e Ele dirá: corrieis bem. Você até que caminhou bem. Quem vos impediu de terminar a sua carreira? E vamos orar. Amado Pai, Deus querido.